Essa mãe aqui diz que colocou o filho de 14 anos para fora de casa para ele aprender a valorizar as coisas. Olha só. Eu coloquei o meu filho de 14 anos para fora de casa. Ele passou 23 dias perambulando pelo meio da rua aqui na cidade onde a gente mora. Fui muito julgada, ainda deu um problema para mim por conta disso, até que o Conselho Tutelar chegou a pegar lá o meu filho e levou, simplesmente pro Conselho Tutelar, falando que eu ia perder a guarda, não sei o que e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou perder a guarda, então eu entreguei ele pro pai dele, já que o motivo da situação foi essa, porque o pai dele manda uma certa quantia de pensão, R$ 450, tá? E o meu filho, ele se viu ali no direito, de ser o meu pai ali, a chegar ao ponto de gritar comigo, entendeu? Eu mandei ele calar a boca e ele falar que não vai calar a boca, que ele tá no direito dele, que eu tô roubando o dinheiro dele, que o dinheiro é dele, que o pai dele manda pra ele, não pra mim. Que ele queria um celular assim, que ele queria um videogame, que ele queria isso e aquilo, e eu não dava, sendo que todos os meses o pai dele mandava aquele valor, então eu tinha obrigação de dar tudo aquilo pra ele. Eu falei pra ele, mais roupa, calçado, material escolar, os passeios que a gente tem, alguns lazeres, são poucos, mas é o que eu consigo te proporcionar, entendeu? Tudo isso é dinheiro. E os R$ 450 que o teu pai manda, não paga nem a despesa de lanche seu. Tá bom? Aqui a sua única obrigação aqui em casa é estudar. E nem isso você tá fazendo. E para terminar de completar, eu também havia feito uma faxina, dentro de casa. Resolvi faxinar o quarto dele, que ele não deixava eu chegar no quarto dele por nada. E quando eu cheguei lá no quarto dele, tinha lá aquele cigarro eletrônico já, E aí eu fiquei assim, perplexa com aquela situação e vi que ele já tava fora do limite. Ele tava uma situação assim que eu tinha que, entendeu? Que tomar uma atitude assim muito forte ali, sem piedade, pra, então, tentar diminuir mais aquela situação, pra ver se ele aprendia. Ou ele aprendia de vez, ou então ele desandava. Era um dos dois. Eu é que não ia ficar louca por conta disso. Então, eu falei assim pra ele, então é o seguinte, a partir de hoje, teu pai mandou teus 450 ontem. Eu vou te dar teus 450, você vai pegar todas as suas roupas, entendeu? E vai embora. Com esses R$ 450, você vai procurar um lugar pra você morar, você vai se alimentar, o que você precisar, você vai usar os seus R$ 450. Então eu dei os R$ 450 pra ele e ele saiu morto de alegre, dizendo que ia ficar num hotel, que agora sim ia dar certo as coisas pra ele, bababá. Então ele saiu de casa com esses R$ 450 e foi pra um hotel. Mas nesse hotel ele ficou o quê? Uns 4 dias. Depois de 4 dias ele não tinha como mais pagar o hotel, a dormida que ele viu, que até pra dormir tem que ser pago. Tinha que pagar a dormida, ele tinha que se alimentar e ele não deu conta, Acabou rapidamente esse valor e ele teve que ir para as ruas. Então ele ficou perambulando pelas ruas, mas aí ele dizia, eu prefiro ficar na rua do que voltar para casa da minha mãe, que minha mãe é ruim, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, entendeu? E aí nas ruas aconteceu de ter chuva, de ter sol, de ter frio, entendeu? De ter calor. Então, tipo, quando ele estava dentro da minha casa, chovendo ele não se molhava, calor ele se refrescava com ventilador, entendeu? Dormia bem, comia bem também porque não passava fome. E estudava em uma escola, que a escola é particular, porém eu não pagava a escola porque eu sou diretora dessa escola, então eu ganhei uma bolsa para ele estudar nessa escola. Então ele ficou sem ir para a escola e aí, como a minha cidade é pequena, gerou uma determinada, como é que eu posso falar para vocês? Uma repercussão. As pessoas começaram a me criticar pela minha atitude, entendeu? Mas mal sabia elas o porquê daquela minha atitude. Porque assim, ele disse que ia ficar na responsabilidade, que ia ter a responsabilidade dele, que o sonho dele era ficar só, dele se virar sozinho e que eu não fosse pegar nenhum centavo e quando as coisas apertassem ele ia pra casa do pai dele. Ok. Com 23 dias que ele ficou na rua, ele se virou. Eu sei que durante esses 23 dias ele passou fome, ele passou sede, ele passou humilhação. Ele viu coisas que ele nunca tinha visto na vida. Ele chegou a ser agredido, entendeu? Então ele foi em busca do pai dele, foi procurar o pai dele, para o pai dele tentar ajudar ele. E o pai dele não estava na cidade porque estava trabalhando, O pai dele trabalha, viajando, então ele não fica muito na cidade. São poucos os dias que fica. E aí não deu certo o contato com o pai dele. Os avós dele, tudo moram em uma outra cidade. E foi então aonde chegou o pessoal do Conselho Tutelar, recolheu ele foi chorando, não sei o quê, mandou me chamar. E aí, chegando lá, o pessoal do Conselho Tutelar falou que eu podia perder a guarda dele, que a chance de eu perder era muito grande, não sei o quê, por causa disso, daquilo, tal, tal. Eu fui falar pra eles, Eu falei, olha, eu nunca maltratei, nunca deixei ele passar fome, entendeu? Nunca, como é que eu posso falar? Eu nunca maltratei ele assim, sabe, gente? Eu nunca espanquei,
ou algo do tipo. Eu sempre fiz o que eu pude fazer, mas só que tudo que eu fiz por ele nunca foi o suficiente. Na boca dele eu não passava de uma mãe ruim, até de uma mãe narcisista. Então eu resolvi fazer isso com ele, que é pra ele saber, entendeu? O valor de cada item, mesmo sendo pouco e básico, aqui dentro de casa, pra ele saber valorizar, né? Porque se eu chegar a faltar nesse mundo, a situação dele seria essa. Ele não ia ter papai pra estar acolhendo ele. Avós, né, por parte de pai, não ia querer, porque nunca teve nem contato com ele. Meus pais, Deus já levou todo mundo. Então, assim, era essa situação que ele ia ficar. Então, eu resolvi antecipar essa situação, que é pra ele sentir na pele, pra não chegar ao ponto de ficar mais grave e aí, né, o negócio pegar. Então, ok. E aí, quando eu cheguei lá no conselho tutelar, e aí ele começou a chorar, me pediu um abraço, me pediu perdão, falou: mãe, a senhora estava certa, mãe, com aquele dinheiro eu não fiz nada, eu fiquei tanto dia no hotel, mãe, me agrediram, as pessoas começaram a me olhar com indiferença, aqueles lugares bem simples que eu não gostava, que a senhora me levava, porque eu dizia que a senhora era ruim, que a senhora podia me levar em uma pizzaria melhor, né, em uma lanchonete melhor. Eu comecei a ver aquilo ali como uma riqueza, porque quando eu me aproximei daqueles lugares simples que eu questionava para a senhora, as pessoas me olhavam com um olhar de rejeição, de nojo, e eu não sou esse tipo de pessoa para eu ser rejeitada dessa forma. Eu tenho a minha mãe, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não quero abrir mão disso, mãe, me perdoa, me desculpa e tal, entendeu? E foi aonde eu resolvi desculpar. Eu falei assim: agora sim, a sua atitude gerou uma consequência, agora a gente se encontra aqui, né, no Conselho Tutelar, e aqui a gente vai ver como que vai ser resolvida a situação. Enfim, a situação foi resolvida, ele retornou para casa e agora tudo ok. Olha lá, uma criança maravilhosa, né? Uma criança, um adolescente maravilhoso, que acorda cedinho, entendeu? Que vai pra escola, que chega feliz dentro de casa, que valoriza até um lençol cheiroso, a águazinha quente ele valoriza, entendeu? Os mínimos dos mínimos ele valoriza. Ele já acha muito pouco o valor que o pai dele manda, porque antes pra ele era um valor muito alto que eu estava roubando, tirando dele, mas ele viu que é um valor muito pouco, diante de toda a comodidade que ele tem dentro de casa, das coisas que ele precisa, que ele necessita, entendeu? E nunca faltou um perfume para ele, um desodorante, um material escolar, né? Uma roupinha razoável. Ele nunca teve necessidade de ir nas casas pedir nada para ninguém. A gente sempre, né, tem aqui em casa, pode ser o básico, mas a gente não passa necessidade, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que dar essa oportunidade para ele saber valorizar. E aí eu já sabia que depois eu ia vir aqui, né, contar o porquê de toda a situação, independente se ele fosse enxergar como deu certo no meu caso, ele enxergou, ele valorizou, então muito difícil mesmo que ele venha, né, a fazer o que ele estava fazendo antes. Então eu resolvi tomar essa atitude pro bem dele, tá? No meu caso foi tipo, há males que vem pro bem. Ah, mas você também é louco, isso é um castigo muito rude, um castigo desse, deixar ele esse tanto de dia morando na rua, e se alguém tivesse matado, e se alguém tivesse feito isso, e se alguém tivesse feito aquilo? Eu estava dentro de casa com o coração apertado, orando, entendeu? E pedindo a Deus, falando assim: não, se o negócio ficar ruim demais lá fora, ele vai correr aqui, vai me procurar, vai me pedir socorro, vai me pedir perdão, vai me valorizar. Eu sabia que ele ia retornar para casa, né? Um bom filho, a casa retorna. Eu sabia que isso ia acontecer. Ou senão ele iria, né, se submeter a viver aquela situação sabendo que ele não tinha o porquê, né, viver aquilo ali, porque as pessoas que ele presenciou vivendo aquele tipo de situação tem um sonho de ter tudo que ele tem, né, aqui em casa, que ele achava o básico, que ele achava ruim, entendeu? Inclusive eu que sou mãe, né, de ter uma mãe, que a maioria dos adolescentes que são moradores de rua não tem uma mãe, não tem um abrigo, entendeu? Não tem nada disso. Então eu tive que fazer isso com meu filho, agora tá tudo ok, tudo tranquilo. E assim, gente, é sobre disciplinar, e quando chega o momento de disciplinar, não tem essa de o mínimo, não. Vai depender da situação, que às vezes o mínimo ele não funciona. A gente tem que agir mesmo assim, às vezes a gente tem que escolher ali determinada posição, mesmo com o coração sangrando, mas antes você já sabendo, já calculando tudo certinho. Eu fiz isso com ele porque eu, muito jovem, passei, né, por essa situação. Então, hoje eu agradeço todos os dias pelo pouco que eu tenho. Então, era isso que eu queria que ele enxergasse, agradecer pelo pouco que tem. Entendeu? Porque se eu tivesse deixado ele ficar dentro de casa e não tivesse feito isso, hoje a minha história seria muito mais pior, né? Eu estaria muito mais angustiada, desesperada e não estaria tão orgulhosa de ter, tipo, entendeu? Tomado a atitude certa e falar: funcionou,
tá? Isso sim é que é a atitude de mãe, de verdade, que quer o bem do seu filho. Ensinar ele a valorizar, né? Enquanto ele tem a gente aqui. E aí, é isso que eu fiz e me julguem quem... Gente, que atitude de mãe sábia, né? É como ela falou, acho que ela ficou com o coração apertado, mas ela deixou ele pra rua pra ele aprender a lição que devia ser dada, né? Porque antes ele achava o dinheiro uma fortuna, depois que ele foi pra rua ele viu que era totalmente diferente. Os lugares que ele achava simples, ele começou a valorizar. Essa história parece muito aquela história do filho pródigo, né? Da Bíblia, que ele volta depois de um tempão e diz, meu pai tem dinheiro, e volta pra casa do pai, e o pai recebe ele com festa e tudo mais. E eu acho que essa lição foi bem dada, ele aprendeu a valorizar o pouco que ele tem, né? E a mãe excelente que ele tem, porque como ela falou, ela nunca deixou faltar nada, por mais que fosse o mínimo, que fosse o básico. Comenta a tua opinião, o que você achou. Esse foi o vídeo de hoje, é um grande prazer te ter aqui, até o próximo vídeo. Tchau!